primeiro eu quero te dar parabéns, irmão, pra você, Breno. Você é vice-campeão mundial. Obrigado. Eu acho assim que um cara pra sair do Brasil, com o país que a gente tem, sem apoio, que você sabe do que eu tô falando. Sim, lógico. Você foi, lógico, várias pessoas eu sei que te deram apoio, depois a gente vai ver as fotos aqui. O Thales vai começar a colocar aqui, eu quero falar de algumas fotos, provavelmente de uma em especial, para o pessoal entender. Cara, você foi pro Mundial e você foi vice-campeão do mundo. E aí, conta um pouquinho dessa história. Pouco, né? Foi quase campeão, né? Essa história eu tenho que confessar um negócio. Eu devo sonhar com isso uma vez por semana. Sem brincadeira. Como foi lá? Eu conto, uma vez por semana. Aonde foi o Mundial? Primeiro conta onde foi o Mundial. Tá, vou começar a história, acho que antes, só pra galera entender. Né? Pra não achar que tipo, chega lá, vai lá, paga e ganha. Não funciona assim. Eu comecei a querer andar no Mundial em 2012. Comecei a conversar com o pessoal, porque teve um Mundial em 2011 aqui. E aí eu acho que teve, sei lá, no meu ponto de vista, uma falha de divulgação. Eu sempre fui do meio do Autorama e eu fiquei sabendo na semana que ia acontecer. Tudo bem que talvez a gente estava na equipe que não fazia tanta parte. Enfim, aí são as políticas e interesses comerciais de cada um. Mas teve esse problema no meu ponto de vista, porque eu com certeza eu ia querer correr. Sim, mesmo que só pra participar da brincadeira, entender, ver como é que é e tudo mais. Eu posso confessar? 2011 se for o Mundial aqui. Eu nem soube desse Mundial. Então, exato. A gente andava na mesma equipe. A gente corria junto. Então, teve esse problema. Beleza, faz parte. E aí aquilo me interessou, porque eu comparo a corrida de Blue King com a de pista plana. A Blue King era muito legal, pela velocidade e por tudo. Mas a pista plana me parece mais a corrida de carro que eu falei lá no começo do que a Blue King. Eu brinco que a Blue King é o oval e a pista plana é o circuito de rua ou misto. Eu sempre Os dois têm a sua dificuldade, tudo, mas o que me chamava atenção era um pouco mais o misto técnica, e não o oval. Beleza, então aí eu comecei em 2012 a querer ir. Aí conversei com o Gugu, conversei com o Ricardo, comecei a conversar, ver preço, ver como que funcionava, quanto tempo ia ficar lá, porque... Eu tenho um emprego CLT, então não consigo ficar muito tempo longe. Eu uso minhas férias do trabalho pra poder ir. E aí até uma conversa, em vez de você ir passear, eu falo, eu tô passeando, a coisa que eu mais gosto de fazer é andar de Autorama. Então eu tô usando minhas férias justamente pra isso. Porque uma coisa que eu adoro fazer, né? Não tem coisa mais legal que isso. Ele queria ir, trabalha, CLT, esperou vir as férias pra poder chegar lá, tirar no dia, E aí? E aí o que aconteceu? Em 2012, só ia participar o Gugu e o Ricardo. Que ia ser na Suécia e Malmo. Gugu da Red Fox, pra galera que não conhece, o Ricardinho da RM, da Monza também. Só iam os dois participar. RM quer dizer? Ricardo Monza. E aí o que acontece? Como só iam os dois participar, e são os dois profissionais de fato do Autorama, vivem disso, eu falei, putz, se eu for, eu vou acabar atrapalhando, o Ricardo vai me dar atenção, porque eu vou ser cliente também, eles não vão andar direito, eu resolvi não ir na Suécia. Pra esperar o próximo ano e tentar se programar, ver se ia mais gente. Aí era 2013. Isso. Aí o primeiro Mundial foi em 2013 na Ucrânia. Onde, infelizmente, tá rolando a guerra. Lá em Kiev. Puta, cidade maravilhosa, muito legal. E aí, no Mundial de 2013, o Cello acabou indo, o Zé Mário acabou indo. Quem mais foi? O Cello, o Zé, eu, o Gugu. Tinha mais gente que eu tô esquecendo, provavelmente. Mas, enfim... E aí eu falei, aí eu fiquei confortável de ir, conversei com o Ricardo muito, e eu não era tão próximo dele como eu sou hoje. Então eu falei, Ricardo, eu quero ir, mas eu não quero te atrapalhar, não sei o que. Aí ele falou, não, você tem condição, tudo, vamos tentar ir, eu te ajudo. A ajuda do Ricardo, fundamental, e não é nem na parte técnica de tentar me entregar sempre o melhor carro, não. Eu não tinha os recursos financeiros tão tranquilos pra ir, mas ele falou, não. Você vai andar. Ou seja, você não teve apoio, faltava dinheiro, não tinha patrocinador. Eu tinha o meu dinheiro, você né? Foi com o teu que dinheiro, nem eu digo, Brenocínio. Isso é o que vale. Bolsocínio. Isso porque eu falo é para as pessoas entenderem um pouquinho, porque assim, às vezes o pessoal acha fácil, né? O pessoal vê o Hanan andando. É complicado demais. E eu sei a dificuldade minha do Hanan, então a gente ia para uma corrida, ia para outra. Tava lá na Monza com vocês, com o Slot Futuro, tava na UPAF, tava no Brasileiro, tava na... Vai pra isso. Aí o pessoal virava pra gente e falava assim, meu... o Paulinho paga tudo. Eu falei, olha, nem tudo. Não, tem coisas que é o Hanan que a gente paga. E a gente fazia, muitas vezes, nem o Slot Futuro mesmo, a gente foi, pra vocês saberem, pra prestigiar vocês. Não, muito a gente legal, falou, os caras são parceiros da gente, vamos prestigiar eles. Então, Brenão, aí você tava falando do Ricardo, do apoio, e aí vamos lá. Aí só pra explicar também, aí o Ricardo falou, não, você vai, não sei o quê.
Só que o Mundial são 4 categorias. Certo. O Produção, que é uma categoria em dupla, que é o grupo 12. Show. Chassi JK. 1,32? Não, 1,24. 1,24. São 2 categorias 1,24 e 2 categorias 1,32. Legal. Então começa com Produção, em dupla. Na época, você levava o carro, era sorteado motor, pneu e bolha. Hoje não, o chassi também é sorteado. Então a gente recebe um kit. Chassi, pneu, motor e bolha. E monta o carro na hora. Caramba. É. Disso eu não sabia. E aí... Eu sabia do motor, pneu. sabia. Então, mas aí Achei maravilhoso. virou sorteado na Finlândia. Foi o primeiro ano que o chassi foi sorteado. Que foi na você Finlândia foi em 2018. Não, que eu fui 6º com o Flávio. Ah, tá. Show. E que o Muniz e o Leite, outra dupla brasileira, foram 4º lugar. Um ano anterior você já tinha dado. Eu tinha sido... Ele começou a andar em 2013. Em 2013. Ah, tá. 2018, na Finlândia, foi meu primeiro troféu, foi 6º. Tá. Então aí tem essas 4 categorias. A princípio eu só ia andar em 3. No Produção, que era barato pra aprender a pista, mas eu não tinha uma dupla. Eu tive que andar com um ucraniano lá que era ruim, porque eu entreguei o carrinho liderando a corrida na nossa bateria e ele quebrou na primeira fenda, rachou o eixo no meio, caramba, bom. Mais ou menos como eu e o Hanan. Eu entrego É ganhando, quase ele isso aí. bate, eu tenho que ficar o buscando. Hanan Eles deve- sabem, eles o Hanan- sabem. Eles sabem o quanto é verdade. Não é isso, é quase. É né? quase isso, quase. parece quase. Bom, Perto aí ali. eu tinha o dinheiro pra investir no 1,24, no Eurosport, que é a categoria que eu mais gosto, que é a categoria que depois eu fui ser vice-campeão. É o Fórmula 1 do Na Inglaterra, é o Autódromo, Fórmula 1 da isso aí. pista plana. Aí o Ricardo falou, não, mas beleza, mas você não vai ficar lá sem fazer nada. Eu te empresto um 32 pra andar. Então aí, putz, foi espetacular. E foi até engraçado. De Fórmula eu não andava. Eu comecei a andar de Fórmula só em 2017. Porque o Formulinha é um chassis em linha, era coroa diferente, tudo diferente. Então eu falei, bom, esse Formulinha deixa aí de canto por enquanto, mas pra frente eu ando. E dá vontade de jogar ele na E parede. dá vontade de jogar ele na parede quando o carro é ruim. Então, pra não passar nervoso, eu tô de férias, eu quero me divertir no certo. final do dia. Então, pra não passar nervoso, eu não vou mandar de Fórmula. Elimina né? o Fórmula. Já tem que andar de produção. Que já também não é aquela maravilha toda. Mas enfim. O produção é complicado. Ó, o Gugu tá assistindo. Mas é uma Vai porcaria. Eu xingar. acho uma porcaria aquele Produção, Mas na tudo frente bem. do Google, não é uma merda. É uma merda, é uma merda. Aí, bom, aí eu resolvi andar dessas 2 categorias. Bom, eu cheguei no Mundial, tinha, sei lá, 100 e poucos caras na Ucrânia. Caramba. Não, é assim. 100 e poucos caras. O Mundial dura, a gente chega uma semana antes, normalmente. E que é os caras que dá mais medo quando você vai chegar nas famílias? Não. Se é os Assim, caras mais bons. medo não. Pô, a gente adora o Autorama, então a gente escuta falar do Hork desde que nasceu. O Hork tem 30 títulos mundiais. O Hork é o Pelé O do Hork é o Autorama. Pelé de longe. Tem o Hork e tem o resto. Tem muito cara bom? Tem muito cara bom. Paolo Trigilio, o sueco Michael Laudry, o Anthony Votki, que é o cara que eu perdi no Mundial. Tem o Piero Castricone, tem o Ricardo, tem o Alexandre Leite, tem o Gugu, tem o Oli Kantamaa, finlandês, tem o Paul Garonski, Matifir. que deve ter uns 30 títulos nacional americano, tem o Matifir finlandês. Ó o naipe. Tem, peixe pequeno. tem vários lendas, assim, vários. E aí, a hora que você pluga o controle, olha pro lado e fala, putz, olha os caras que estão do meu Não dá lado, medo, né? Dá O que pavor, eu né? tô fazendo aqui? Não dá pra voltar, sabe assim? Então, aí o primeiro Mundial foi muito legal, que eu acho que foi aonde, tipo, o bichinho picou, vamos dizer assim. Por quê? A produção foi uma porcaria, quebrou tudo, beleza. Eu usei o Formulinha e fui passear. Então conheci Kiev, tudo enquanto os caras estavam lá se ferrando, batendo. Bom, aí eu voltei para um 32. O Ricardo me emprestou um belo carro de um 32. A gente tinha um acerto bom, porque o Ricardo fez o segundo tempo na tomada. Oh. Eu fiz, sei lá, 30º, 40º lá do meio pra frente. O que, primeiro Mundial, primeira tomada de Tá tempo. lindo, né? Vou falar, se tem uma coisa que dá nervoso, A tomada de é a tomada de tempo. Tá todo mundo olhando pra Tem você. 100 nego olhando pra tua cara. E é os 100 melhores do mundo. E você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas tudo bem que eu não tava lá. Mas né? beleza, é os 100 exato, senão ia melhores dar do uma mundo. melhorada no nível. Aí, Ah, saco, você- aí o que aconteceu? Não, Tem horas que eu não É comento. melhor não comentar. Não, né? não dá. Senão o cara não não dá. convida a gente de É, novo, não dá, Renan. não dá. Não dá pra ficar zoando, paizão. Só Aí, pergunta bom, pra ele se alguma vez ele ganhou de fusquinha de mim. Ô, pro louco, pai. ô, louco. É falando de aí mentira. complicou. Vou dormir. A gente tá falando de Euro 32. Não, Aí ah. complicou. Bom, aí, tem continuando condição, a não brincadeira, Fusquinha pro parte, você é foda. eu consegui andar muito bem de 1,32. Fui pra semifinal. E aí, como que funciona a semifinal? São os 24 que
que deram o maior número de voltas nas quartas Certo. vão Ah, correr... mas são por eliminação, então. Sim, tem Puta, eliminatória. isso é show. Quartas de final, Puta, legal, semifinal legal. e final. Aham. Quartas de final, 3 minutos. Semifinal, 4 minutos de bateria. Final, 5 minutos. E aí, Nível altíssimo. corre todo mundo. Os 24 melhores vão correr as semifinais. 3, 3 e 3. Eu acho que eu entrei em 13º ou 14º. Olha. Que eu fui andar de semi-B. Beleza. O Ricardo quebrou nas quartas. O Poli bateu nele e quebraram os dois. Na quarta A. Os Eu lembro. historicamente favoritos. Então, Exato, primeiro e Os segundo, dois, né? na teoria, com o Sim. melhor carrinho, bateram um no outro. O cara voou de uma curva na outra, caiu em cima do carro do Ricardo. Claro que a culpa foi do cara. Quebrou os nunca do dois. Ricardo. Essa aí foi do cara, viu? Se fosse do Ricardo, a gente ia cornetar. Mas Eu essa não dá. critico o Ricardo. Essa não dá pra cornetar. Ainda mais na véspera do A brasileiro. culpa foi do cara ou foi do Ricardo? Eu não tava lá dessa Não vez, dá, né? eu não tava. Dessa vez eu não né? tava lá. Tem que acreditar em mim. Não, Não, essa eu tô brincando. Essa foi culpa do Ricardo. Mas, do Ricardo não, desculpa. lá, você Olha o viu, meu né? ato falho. Ai, meu brasileiro. depois, não, então... depois o carro anda pra trás, você não Aí o entende. que aconteceu? Semifinal. Na semifinal, do meu lado, Paolo Trigilio, que Olha. deve ter uns 10 títulos mundial, talvez. Só no Brasil ele ganhou os 4. Cara, E do meu outro lado, o Anthony Votki, que é o cara que ganhou. ganhou Que hoje sim. tem 3 títulos seguidos de 1.32 e provavelmente 3 de 1.24 seguido. Então o cara é trimundial de 1.32 e trimundial de 1.24. Fraquinho. É a nova lenda. fraquinho, Uma das novas fraquinho. lendas. Olha que legal. Aí o que aconteceu nesse dia foi engraçado, porque até o meio da Semi-B, eu era o cara mais rápido. Eu tava liderando a Semi-B. Só que nessa de pensar, pô, tem 8 caras pra andar na A ainda, e 8 caras top, eu tava andando muito mais rápido do que precisava. E era até engraçado porque o próprio Anthony, que também tem nossa idade, falava assim: slow, Breno, slow, Breno. Tipo, não precisa Vai acelerar devagar, tudo vai na manha, isso, né? vai mais de boa. Mas bom, primeiro mundial, pô, com velocidade. tá indo desculpa, bem, você se malandro. empolga, né? Vou Pra dar a dentro, lata pra e pra dentro. dentro, que nem diz o Renan. Zerando lata e acelerando. E aí o que aconteceu? Eu tive uma batida, o contato abriu um pouco, o carrinho não freava O direito. pessoal aqui de casa entender, lata é a potência, tá? Que ele tá falando. Isso, Tira isso. a potência por É, potência. menos lata, mais velocidade final. Aí o que aconteceu? Eu dei uma batida, o contato abriu um pouco, eu também não tinha experiência de parar e arrumar e continuar. Tentei andar com o carrinho com o contato meio ruim. E aí não freava no lugar direito, saía não sei o que. Bom, fiquei fora, eu acho que numas 3, 4 voltas da final só. Dava pra ter subido. Essa corrida eu tinha ritmo pra subir. Fui acho que 15º no geral, tinha uns 100. Bom, primeira corrida individual, já fazer semi, Pô, cara, tudo. eu acho um falei, baita resultado. Caramba, um baita Baita resultado. Aí te animou, você falou. Não, agora- aí o que é engraçado é que vários caras que não faziam a mais puta ideia de quem era Breno, da onde saiu esse moleque do Brasil, não sei o quê, É só sorte. no 1.24 começaram a me conhecer. Porque no 24 falaram, opa, esse moleque aí junto com o Ricardo, os caras têm velocidade, hein? Aí no 1.24 eu fui 10º, ficou empatado Mais eu e perto ainda. fiquei em 10º no 1.24, eu e o Paul Garonski na barra. Só que aí ele nono e eu 10º, os dois fora da final. Só que a gente não tinha ritmo pra fazer a final. Tá. Nesse aí eu não tinha ritmo pra fazer a final, é o que Esse deu. que a gente tá falando foi 2013. 2013. Foi o seu primeiro Foi meu primeiro mundial. Aí eu falei, Você pô. participou, você não ganhou nada. Não, então, mas aí eu falei, caramba, acho que a gente Tem um conhece caminho, alguma tem um coisa aí, tem caminho. um futuro nesse negócio. Eu ficaria bem animado com Então, esse- aí esse fui. resultado. Porque, assim, eu falei, pô, semifinal parece um negócio simples. Bom, tem Não, 100 não, caras, não. 120. Você tem que ficar entre os 24 melhores. Tem cara que vai há 15 anos que nunca fez uma semifinal na vida. E na primeira. Provavelmente você já- não vai fazer. E você chegou na primeira. Exato. já fez E a aí é um primeira vez, conjunto né? de tudo. É, fez duas, Fiz duas na duas. primeira. E na teoria, com um carro alugado de 1.32 que não era meu. E também todo mundo, pô, você foi com o carro alugado, não sei Não, o quê. e com E o que uma também categoria com mostra- chance de fazer a final. até. Exato, eu tinha chance de fazer a final. E que também mostra a qualidade do carro que o Ricardo me entregou. Com certeza. Porque se eu fiz 2 semis, a gente tinha um acordo. Ele fazia, sei lá, 3, 4 carros, ele corria com o primeiro ou com o segundo. Era o nosso acordo informal. Ó, mas legal isso. Não, Ele então um é cara isso mais que eu falo. experiente que você. A parte do suporte. Sim. Pô, Entendeu? O cara não tá me entregando A o que, eu, parceria. o que eu poderia pagar, vamos dizer. Porque o que eu poderia pagar era muito inferior a esse material que ele me entregou. Então, por isso que eu falo da... A gente Da bate ajuda, na do tecla suporte, da né? parceria, Da equipe, né? Que é da importante. equipe, que o Renan bate Que é na importante. tecla. Sim, que eu bato Tudo sempre. isso envolve. Pouca gente sabe dessa parte. Hoje a galera vai ficar sabendo mais. Então rola isso muito entre a gente. Se é uma pista muito boa, é uma pista que eu não sei andar direito, o Renan sabe,
o carrinho melhor vai estar na mão dele, ponto. A gente fez muito isso ano passado, eu e o Hanan. Fato. E o pessoal às vezes ficava meio... Você me cobrou algumas vezes, pô, Pezão, só o Hanan tem carro bom. Não é, que a gente tinha um carro bom. E eu pegava e falava, Hanan, você tá melhor que eu, vai lá. E eu dava o carro pra ele, ia lá e ganhava. Eu falava, então nossa missão tá essa cumprida. Essa parte do Ricardo, impressionante a ajuda. E aí eu falei, bom... Isso aqui é incrível. E fora que... E é um incentivo a mais, né? Não, quando o cara te dá um negócio bom, você fala, pô, o cara me deu o carro bom. E você quer andar bem, né? Não você é quer só isso, é o trabalho da equipe. Lógico. Porque o Ricardo... Eu conheço o Ricardo também desde criança, eu só corri com o Ricardo. Eu não tive outra equipe. Eu só corri com o Ricardo. Brinquei uma vez com a Parolo, brinquei uma vez... Mas piloto, sério, só com o Ricardo. Essa equipe que eu falo é muito importante. A parceria... Pô, teve eventos que o Ricardo não estava preparando tão bons carros. E tá tudo certo. Porque tantos brasileiros, tantas corridas, a gente tinha tanta coisa boa, uma hora ele vai errar também. Sim, só que muitos caras, na hora que qualquer um erra, você já... Não, esse cara não serve mais. Calma. Seja parceiro do cara, seja fiel ao cara. Isso é muito que legal. Tá falando é importantíssimo, que eu já vi muito cara, tipo, a gente vê toda hora. Tô ganhando. Aí não ganhou uma, não, esse cara não presta mais. Aí vai fazer com o outro. Aí faz uma corrida, também não me dei bem. Aí vai pra um terceiro. E aí eu fico, não adianta nada ficar pulando de galho em galho. Não é assim que funciona. Porque é isso. É complicado. Porque, até o que você falou, tem um processo. E aí, pulando já de 2013, aí eu andei 14, 15, fiz algumas semis, fiz umas cagadas que eu podia ir pra final e não fui. O Ricardo fez várias finais nesse meio tempo aí. O Ricardo foi terceiro de Fórmula em Chicago. O Gugu fez final, o Leite fez final. Então, os brasileiros estavam, como um todo, evoluindo. E aí, o que aconteceu? No último, que foi em 2019, que é esse do vice... É as fotos que a gente tem? Várias fotos que a gente tem, então aí. Vamos ver essas fotos e vamos falar um pouquinho delas. O que eu acho que foi importante também? Em 2016, talvez... Foi o primeiro ano que os brasileiros se juntaram para ter uma pista cópia da pista do Mundial. Isso ajuda demais. Fala isso ajuda muito. Dessas fotos. Esse aqui é o Chu. Então, isso aqui, ó. Isso aí, pouca gente viu. Isso aqui eu queria mostrar. Depois ele vai parar naquela foto pouca gente tua. Viu. Cara, como é que é isso? Você tava lá, você fez baixando... Então, isso aí é o que a gente fala que tem que ter um processo. Olha só, cara. A corrida, como qualquer outra, tem que ter um processo. Quantos pneus você tinha baixado aí? Sério? Esse dia eu baixei 200 sério? pares de pneu. 200 Você tá louco, 200? E aí, pra quem não entende, o pneu vem com um tamanho. Isso aí é um torno específico que hoje é usado pela B52 para fazer o pneu profissional. Sim. Ele reduz o tamanho, sei lá, de uns 40 para 20 milímetros. Mais ou menos. Nossa, tá pela metade. De diâmetro. Porque aí lá no Mundial eu chegava... E dava o ajuste fino pra deixar na altura que a gente queria largar. Você entendeu quando eu quero te dar parabéns? E falando que você é um herói. Que a gente tem que engrandecer o título que você trouxe mundial. Porque a gente vê uma cena dessa aí. Isso é pneu da equipe inteira. Então. Não é só meu. Andou eu, Ricardo, Flávio Araújo, Negrello. Mas trabalha pra equipe. Exato. É a história da legal. equipe. Isso é muito legal. Porque eu, por exemplo, eu sou o piloto também. Mas eu conheço uma parte técnica de melhorar um carrinho. Eu tenho um pouco desse conhecimento, porque no passado a minha brincadeira era mais montar do que andar. Depois que aí você começa a trabalhar, não tem mais tempo, não sei o que, eu não consigo hoje virar à noite montando um carrinho. E ainda bem eu tenho o recurso para poder pagar para alguém que sabe fazer direito. Sim. Então eu troquei, eu falei, bom, vou parar de me dedicar em tentar acertar um carro vou me dedicar em pilotar. Só que aí não dá pro Ricardo fazer tudo sozinho da quantidade que precisa fazer. Eu tô ansioso. Aí você foi pro Mundial aqui. Isso aqui não é nem no Mundial ainda. Isso é no Brasil. Isso é no Brasil. No Brasil. Aquilo lá é no Brasil. Preparando pro Mundial. Uma semana ou 15 dias antes, em Valinhos. São uns caras bonitos, né? Nossa senhora. O Autorama em Valinhos, preparando os pneus da equipe pra ir pro Mundial ainda. Eu gastei lá aquilo o dia inteiro. Eu sentei na mão. O Renan tava lá. Era uma corrida de GT12 da Isca, que eu não andava. Eu sentei na máquina por volta das 9 da manhã. Parei de fazer a hora que o Renan foi andar, que aí eu fui ajudar ele a fazer o pit na corrida e saí de lá umas 8 da noite. Eu passei um dia inteiro fazendo pneu de Autorama num domingo. O nego fala, meu, você é louco? Você gastou um domingo da sua vida pra fazer pneu de Autorama? Mas é o que você Sim. gosta. Porque em algum momento isso ia dar certo. E deu. Então, absurdamente. E aí foi, nesse caso, por que em Valinhos? Porque o Rocco, na época, que é o dono da pista de Valinhos, que hoje eu acho que tá em Campinas, talvez. Tá em Valinhos ainda. Tá em Valinhos ainda, Vinhedo. Abraço aí, Rocco, e obrigado por ter feito a pista igual. Aí o que aconteceu? Ele fez a pista igual e a gente foi treinar muito, a gente desenvolveu muito o carrinho lá.
teoria de flex, de chassis, de posicionamento de bolha, que pneu a gente usar, de dureza de eixo. A gente gastou muito tempo lá. Eu, o Ricardo, o Leite, o Gugu. E também na pilotagem, foi uma pista que encaixou com o meu tipo de pilotar. Por que eu falo isso? Porque, bom, a gente tem experiência, a gente consegue andar, a gente consegue se adaptar bem em várias pistas. Sim. Mas tem aquela pista que encaixa. Eu sei literalmente o que eu tô fazendo, onde eu tenho que frear, como o carro vai reagir, em qual curva eu posso abusar, qual curva eu não posso. Você vê como que é as coisas, né? Eu e ele já escutamos, tipo assim, o Breno, você sabe de que eu tô falando. O Breno só ganhou o Mundial porque ele ficou 1 ano andando na pista do Rocco. Pô, mas o cara quer ganhar o Mundial, tá treinando naquela pista. Mas então, aí as pessoas desvalorizam o trabalho. Aí você puxa um gancho bom. Por quê? Exatamente. Pô, você fez o certo. O Senna andava bem em Mônaco por quê? Exato. Em Silverstone, que era Silverstone, por quê? Porque ele ia lá, no dia que tava chovendo, e andava. Você tinha mais de 100 caras lá no Mundial. Pode ter certeza Não, que então. ele foi o único que fez isso. Não, é Sei que exato. fizeram, Porque qual é o então, nosso, assim, nosso problema de estar no Brasil? É muito longe pra ir pra Europa. Os caras na Europa andaram na pista umas 10 vezes. Porque na Europa o cara pega um trem da República Tcheca pra Inglaterra, 3 horas tá lá. Eu não consigo fazer isso. É outro continente. Então, isso até os brasileiros e os americanos foram os responsáveis por brigar no meeting do ISRA para eles serem obrigados a divulgar o projeto da pista. Para quem quiser copiar em outros cantos do mundo, copia, fica à vontade. Interessantíssimo isso. Então, o Gugu, a gente teve a ideia... Pra nivelar um pouco mais. Pra nivelar, porque a gente sempre chegava com... Sem saber o que... 6 meses de atrasado dos caras. Na Ucrânia, eu nunca tinha dado uma volta na pista. Eu tive uma semana pra aprender. A gente chegou numa segunda, o campeonato começava na sexta. Tô nem uma semana. Então isso conta muito. Sim. Aí lá não. Lá a gente já tinha andado pra caramba na pista do Rocco, feito corrida, feito campeonato brasileiro, testado motor, testado tudo. Que é o que eu falo do Autorama encarado como esporte. E aí você fala, pô, o Breno ganhou porque... Bom, pra andar você precisa fazer uma tomada de tempo muito bem feita, que era o meu problema, era uma tomada de tempo. Rápida. Muito bem feita, o meu problema era a tomada de tempo. Por exemplo, 1 ano antes na Finlândia, de 1,24, eu acho que eu fui o 45º, alguma coisa assim. E aí eu fui andar de E. Ou seja, tinha 40 caras na minha frente. Aí você fala, bom, ferrou, né? Não vai dar. Eu subi em 12º. Caramba, olha. Das quartas pra semi. Ou seja, seu ritmo de corrida era bom. Muito melhor. Eu fui fui o cara que subiu da pior bateria. Porque normalmente sobe A, B, C ou D. Normalmente. Se a pista não estraga muito. Normalmente. Eu subi acho que de F ou E. E subi em 12º. Eu fui andar ainda de semi-B. Ou seja, se a corrida tivesse acabado ali, eu ia ser 12º. E um baita resultado. Claro. Então, aí o que aconteceu nesse ano? Eu encaixei a tomada de tempo certo, porque tinha 120 caras. O Ricardo foi segundo, eu fui terceiro. Olha. Caramba. Então, Era pra não, ser na assim. verdade essa história é muito boa. Por quê? Tinha problema de aderência na pista. Poucos carrinhos andavam direito. Mas era a quantidade de gloob, Putz, eu não sei nem te explicar. limpeza da pista, O que acontece? Como é que funciona isso? calor. A pista é limpa antes de começar a categoria. Certo. Então, antes de começar os treinos oficiais da categoria, a pista é limpa. Certo. E não limpa mais. Ou seja, vai piorando bem. Vai. Quando eu falo que... Quantos caras tinham? 120? 120. Nossa, você faz uma média aí, são, você que também gosta de matemática, umas 60 mil voltas até o final. Não, mas é muita volta. Não, é muita volta. E assim, aí, todo mundo treina 2 vezes em Isso. cada fenda. Então, A gente roda 5 minutos em cada fenda, 2 vezes normalmente. Então, Isso é o treino oficial. Também, então, Aí vai começar a tomada de tempo. 120 caras andando 1 minuto na fenda laranja. O que você pode pensar que na final, a pior fenda era a laranja. Bem provável. E a pista era quase 1 segundo mais lenta do que na quarta de final. Nossa, 1 segundo. Aí Cara, que não, tá. Seba, né? No Autorama isso daí é uma vida. Porque Então, Seba. a gente A Pole, volta de 1 minuto e se eu não me 15 engano, que nem na Fórmula 1. eu posso estar É, falando 7 bobagem, mas eu acho que a Pole foi ou 4.6 ou 4.7. Acho que foi 4.68 do Ravis, que é esse de verde. Tá olhando no fundo. É. Né? E aí o Ricardo virou 4.7 baixo, eu virei 4.75, alguma coisa assim. Eu virava na final 5.5. Olha. Caramba, que diferença, velho. E aí é esse o tipo de coisa que o povo não entende. Ah, não é só andar. É outra pista. Porque o que a gente Não, sempre... é outra aderência, você saiu do O trilho. que a gente é outro foi problema. aprendendo de experiência?
eu e o Ricardo, a gente era muito rápido nas quartas. Quando eu fui 12º, o Ricardo acho que subiu em 6º ou 7º. Num ano antes. A gente era mais ou menos rápido nas semis. Chegava na final, a gente não tinha aderência nenhuma. O Ricardo fez 2 ou 3 finais antes e foi quarto, se não me engano, na Itália e quarto na Finlândia, ou 6º, mas não tinha aderência. A gente não disputava a corrida na final. A gente tava lá, mas não disputava. Sabia que chance de vitória era zero. É, Não tinha porque zero. não sabia o que tava fazendo ali ainda. Então esse processo... E aí são 2 processos. Tem o processo do Ricardo preparador em tentar acertar o carro para aquela condição de pista. Sim. Tem o processo do Breno, piloto, entender que eu não vou ter a aderência. Então se adapte. É muita a variável. A gente fala muito sobre isso, né? Muita eu e o variável. Renan, a gente quando tá nas pistas, vocês estão lá se adapte matando, a dirigir. eu e o Renan, a gente conversa sobre muito. Se adapte a dirigir naquela condição. E aí é o que os caras não entendem. Que o cara fala, pô, você foi vice. Fala, malandro, você não tá entendendo como demora pra chegar lá. Aí o que aconteceu? Beleza, fizemos uma tomada de tempo espetacular. Já ajudou. Ajudou. Pô, vamos andar de A. Só tem os cobra criada, todo mundo se conhece, todo mundo conversa. Isso tá boa você ainda. já sabe o quanto você tem que virar. E da porque passagem? já andaram. Desculpa, uma curiosidade. 100%. Chegou mais forte, deixa. 100%. Deixava nem a pau. 100%. Só os passando, profissionais sou Não, brasileiro, você não irmão. deixa na final. Nas quartas e na semi, todo mundo quer chegar. Você só precisa estar entre os 8. Juro, a é quarta de É meio final. Copa dos Campeões, né? A quarta de final. Vai passando. Depois vê. A quarta de final A que eu andei foi uma das corridas mais tranquilas que eu já andei. Era todo mundo sabia o que estava fazendo, todo mundo na manhota. Pode passar. Pá. Todo mundo só queria ficar entre os 24. Então, A chance das quartas A, os 8 não estar na semi, é muito muito pequena. baixa. Só se É quebrar. só se estourar um motor, Porque são aquelas os 8 coisas... melhor carrinho na teoria, os pilotos bons. Então é difícil ter uma surpresa. Um ano ou outro aparece um cara que você... Bom, aí você foi pra final. Me conta dessa final. Então, cara. a final... Essa final que eu quero saber. O problema já começou antes. Eu vou contar um fato engraçado que acho que só quem tava lá sabe. O Mundial funciona os treinos e as quartas. E normalmente a semi e a final é no dia seguinte. Tá. Então beleza, passamos nas quartas, beleza, vamos fazer a semi no outro dia. Chegamos na semi, Inglaterra, devia estar uns 3, 5 graus, alguma coisa O assim. brasileiro adora. Aquele frio. Confortável, Adora. desconfortável. São Paulo fez 8 graus, Então, quase. só que isso muda muito e ninguém percebe direito. Em aderência e tudo. Em aderência, principalmente. Por quê? Bom, treino pra semi, pra passar carro, pneu, não sei o quê. 8 da manhã na Inglaterra, 5 graus. Gostoso, né? Gostoso. Tava ficando Pista, Legal sair da cama, né? a pista tava uma delícia. O que aconteceu? Ele já não ia participar da final, né? Nem acordado. Nem Não fudeu. é difícil. Não ia acordar. O pessoal da quarta C começou a passar carrinho. Era indirigível. Indirigível. Aí parou todo mundo e falou, não dá pra andar. O que a gente vai fazer? Aí fizeram uma reunião com todo mundo. Aí os caras que não tinham tanta aderência... não, vamos limpar e englobar de novo. Eu comecei a brigar. Falei, Gugu, porque o Gugu é o delegado brasileiro do ISRA. Então tudo que ele tem, tudo que a gente tem de ideia leva via o Gugu. Falei, Gugu, não deixe isso acontecer. A gente tem 3 ou 4 caras na semi. Era eu, o Ricardo, o Negrello e o Leite, talvez. Eu acho que o Leite Gugu tava. Eu acho, O Flávio tava? Não lembro. Não lembro. Bom, a gente tinha os brasileiros com chance, que eu sabia que a gente tinha chance. Aí eu falei, Gugu, isso não vai acontecer. Quando a gente tem aderência, pneu que tem aderência, os caras não têm, os caras vão vir limpar a pista? Não vão. Aí ficou uma meia hora de briga. Não vai. Aí acho que foi o Garons que deu a ideia de pegar a galera que já tinha sido eliminada e passar a pista. Então liberou acho que a pista ou meia hora ou 1 hora, não lembro direito. E a galera ficou rodando na pista, pra esquentar melhorar a pista. Aí beleza, aí fizemos a corrida. Porque senão não dava pra andar. Tá. Era, pensa se pôr o carrinho não tem gloob zero, não andava na reta. Mas não chegaram a glubar de novo? Não fizeram nada na pista, Não colocaram pode, os caras não pra pode. andar, só de Eurosport, pra não mudar o trilho, Tá. nada, e anda aí. Deixaram a galera ficar andando. Cara, que doideira, que eu não consigo imaginar assim. Então. Eu conheço as eliminatórias aqui do Brasil, como funciona Então, e tal. sim. E a gente não tem esse problema de clima, por exemplo. Exato, é raro, Não, é difícil. eu- E outra, a nossa pista, isso era um problema que a gente tinha antigamente, jamais chega na condição da pista de lá.
Mas quer ver uma coisa? Que pista você conhece que deu 6 mil voltas antes de correr? Nenhuma. Não, nenhuma. A gente tem 20 caras andando no Brasil, na teoria, nessa categoria. Mas, ó, você quer ver que engraçado uma coisa que você não pensou? A temperatura ambiente era 3 graus. Ah, né? provavelmente. 3 graus. Mas vocês estavam num ambiente climatizado. Não mudava nada. 20 graus. Não. Nada. A pista parecia um gelo. Era horrível. E essa foi a principal evolução nossa. A gente aprendeu a andar nessa condição. E o que aconteceu aí também que muda o processo? No dia dos treinos livres, nessa semana anterior, que a pista estava péssima, falei, Ricardo, essa pista tá péssima. Vamos fazer. Aí ele pegou um carro, suposto carro, que poderia ser um carro de corrida. Sim. E aí a gente começou a treinar com esse carro de corrida. E o carro pegou. Mexer nele. Falar, bom, vamos começar a tirar informação nessa condição de pista cagada. Porque a hora que a gente chegar lá, a gente precisa saber o que fazer. E outra que você sabia que essa poderia ser uma condição de uma suposta final, se vocês fossem... Não, a gente tinha certeza que a condição ia ser. Tá treinando lá pra frente. A gente tava só pensando lá no fim. Porque o nosso problema era chegar. O Ricardo sempre chegou, mas nunca tinha condição. Eu nunca tinha chego. Cheguei. Bom, aí fizemos tudo isso, conseguimos arrumar o carro. A gente tinha carrinho bom, não sei o que, beleza. Quartas de final, tranquilo. Aí o Fabrício, nessa hora, tava fazendo o meu box. A faixinha lá no intervalo. E eu tava andando de boa. Eu ia ficar na CMB. Aí o Fabrício me falou, não dá pra acelerar só um pouquinho? Você andar de A? Eu falei, tá bom, vai. É melhor andar de A do que andar de B, né? Aí eu dei uma acelerada, pum, subi de A. Aí fui fazer a semi-A. Na semi-A também, a hora que eu vi que eu tinha aderência, eu falei, tá tranquilo. Eu subi acho que em segundo ou terceiro. Subiu bem, então. Subiu, se eu não me engano, o Votic, o Dominicas ou o Martinez e eu. E o Negrello. O Dominicas eu já vi ele andando. Monstro. Já vi treino dele. Monstro. Dele, que eu tenho ele no Facebook. Meu. Aí, você me lembrou de uma passagem muito boa. No treino livre, nesse dia da pista, uma merda, a gente pegou um carro bom e o Ricardo tava cansado, não sei o quê. Nos últimos treinos, isso é umas 6, 7 da noite, o cara falou, eu vou dar uma descansada, vai treinando aí, daqui a pouco eu volto. Aí eu peguei o carrinho, não sei o quê, eu virei a melhor volta do treino. De vermelha. Com a pista cagada. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, o Piero Castricone, que é um italiano que conhece a gente, sempre tá junto com a gente, que também é um monstro, fabricante de chassi e tudo mais, veio, olhou, eu tava sentado fazendo pneu, alguma coisa assim, ele veio aqui e falou, não, é ele. Aí, e quem tava do lado? O Dominicas. Aí eu falei, o que foi? Aí o Piero falou, não, o Dominicas falou que você tava virando 4.5 e os caras estão virando 4.8. Falei, é verdade. Pô, como assim? Falei, tava rápido, ficou rápido. Então foi esse momento assim? Eu falei, encaixamos. Encaixou. Que a gente tinha o carrinho, eu sabia pilotar, sabia o que tava fazendo, beleza. Aí fizemos a semi foi bem tranquilo também. O Ricardo acabou ficando de fora na B, por um problema de curto no motor dele e tudo mais, senão ia subir eu e ele. E aí, com o Ricardo ficou fora, subiu o Negrello. Continuou que também da equipe. Na equipe. Ou seja, de 8 caras na final, a gente tinha 2 carrinhos. Os carrinhos... Bom. Não, e é legal, cara, porque procedimento bom, tudo bom. O brasileiro também tem mania de sempre achar que a grama do vizinho é mais verde. Exato. Né? Aquele síndrome de vira-lata, não, isso, né? Putz, você tocou num outro ponto excelente. É muito complicado. A minha visão o brasileiro não pode torcer por outro brasileiro. Lógico, pode, tem que torcer. Tem que torcer. Eu assisti essa corrida, eu fiquei desesperado em casa. Falei, mano, não vou dormir. Os caras podem ganhar o Mundial e eu não vou estar assistindo. Tá maluco? Não existe a chance. Você tocou num ponto, esse ponto é engraçado. Porque lá no Mundial, bom, tem as lendas, certo? Tem, claro. Você chega em qualquer lugar, tem uma lenda que você fala, bom, vou olhar o que a lenda tá fazendo. Sim. Né? Sim. Você chega no futebol e fala, bom, deixa eu ver o Ronaldinho Gaúcho bater falta pra ver se eu faço algo igual. E antes, a gente tinha isso. Pô, ia lá no Rock, dava uma olhada no que você tá fazendo. Aí chegava no microfone e falava, Ricardo, o cara tá fazendo isso aí. Aí o cara ficava Deve puto. ser maravilhoso. O cara ficava puto. Deve ser maravilhoso. Mano, eu e o Renan lá, é uma briga com todo mundo. E uma hora, caiu a ficha e falou Seria assim... expulso com certeza. A gente tem um plano. O nosso plano é esse. Vamos seguir ele até o final. Não importa o que o cara tá fazendo. Estratégia. Por exemplo, uma coisa que o Rock faz, chama uma galera, que o Ricardo até brinca. Ele tá jogando pra galera. Sim. Ele pega o fio, certo? Sim. Desencapa o fio. Fica só com o cobre. Tá. Tira umas voltas, enrola de novo e fecha de novo. Você vê o trabalho de corno que o cara faz. Nossa. Aí você fala, bom, o cara é o melhor do mundo e tá fazendo isso. Eu Se eu não fazer fizer, todo mundo tá fazendo. Aí a gente foi, pô, isso não muda nada. Ele só tá jogando pra torcida. Sabe? E aí, quando essa ficha começa a cair, claro que não é essa calma,
que eu tô falando, né? Essas Sim. horas, Lá, eu e o Ricardo, a gente tava quebrando o pau. Você tá pilhado, você sabe que o cara tava Eu e o Ricardo, diferente nesse Mundial, quebramos o pau várias vezes. Até uma hora que a gente sentou os dois e falou, ó, que a gente tinha errado o carro de 1.32, um acerto errado, e falou, ó, no 1.24 não vai rolar. O que nós vamos fazer pra acertar? Sentamos, tipo, discutindo relação. O que você fez de cagada? O que eu fiz de cagada? A cara do Ricardinho, que show. Não, e Ele brigando, é calmo, né? brigando Calmo, pau. tranquilo. Nessa hora ele falou assim, Breno, vamos conversar direito. Brigando pau. O Leite tava assim do nosso lado falando, mano, os amigos estão se E o Negrelo? O Negrelo é na dele, então não, o Negrelo pode cair o prédio. Obrigado. Ele sentava do meu lado e ele falava, calma, mano. Eu falava, calma o cacete, mano. Hora que esses dois e meu irmão começam a discutir, A gente quebrando o pau. dá até dó, velho. Aí o que Nossa, não vou me aconteceu? meter. Aí beleza, ele montou o carrinho, tudo. A gente tinha um carrinho totalmente fuçado, diferente da galera. Totalmente reforçado. O Ricardo fez umas coisas, beleza. Fizemos uma quarta muito boa, fizemos uma tomada muito boa, fizemos uma quarta, fizemos uma semi, bom, tô na final. Porque aí eu tinha brincado, falando, mano, se eu for pra final, velho, pode ir, putz, acabou, eu posso ir embora. Aí beleza, começou na final, Negrelo de vermelha e eu de branca. Lembrando que a pior pista de laranja, a laranja era a pior pista. A minha estratégia foi, eu vou largar de branca, porque os cantos eram bons e os meios ruins. Por quê? Por quê, Pezão? Eu acho que sei. Trivia. Pode ser você também. Eu acho que é porque a galera andava mais nas do meio do que nas do Perfeito. canto, ficou com menos globe, automaticamente... Perfeito. Imagina isso. aderência É isso zero. aí mesmo. Aqueles Literalmente eles isso. bem que sabem. Também sabem. O cara quando treina no meio... E a laranja fica muito pior. Muito Além de pior, tudo, porque tem deu 120 cara 120 a mais. minutos. Mas vamos Porque- falar porque uma tem um coisa quali, né? séria. Mas falar uma coisa, a gente Ah. brinca e tal. Mas normalmente, hoje aqui no Brasil acontece isso. Sim, a pista laranja, acontece, as do acontece. meio ficam pior Sim. e as da ponta Então, melhor pra é que na galera. Só que lá a não era diferença... assim. Então, Ah. só que lá a diferença é O que é ao gritante, né? contrário, É Só o que quê? lá a Uns 5 diferença é décimos? gritante. É Porque lógico. teve 120 caras fazendo tomada só de laranja. Mas vamos lá que a gente tem tempo. Eu quero saber a final. E aí? Final. Larguei. Minha estratégia era: vou largar nas rápidas, tento abrir uma gordura e seja o que Deus quiser na laranja. Era isso. Tá, Faltou 10 barras. tá. Simples Cara, assim. 10 barras Porque pra o ganhar Negrelo mundial. saiu de vermelho e eu de branca. Vermelho era mais rápido, o Negrelo liderou a primeira fenda. Olha. Eu segundo, os dois rápido. Aí o Negrelo teve, acho que, algum problema de verde a hora que eu fui pra vermelha. Eu liderei a corrida da vermelha até laranja. faltando 30 segundos pra acabar. Um pouquinho menos atrás. Caramba. E aí? O que Essa aconteceu? foi a primeira vez no 1.24 que a gente literalmente liderou a corrida. Olha, cara, que louco. Cara, que Teve, show, o Brasil estava ganhando a corrida durante os 40 minutos, durante 39,5. Putz. Porque largou Largou o liderança. Negrelo ganhando. Ó, aconteceu com ele no brasileiro. E depois- Só que comigo foi o reverso, né? Eu perdi a corrida inteira e aí Isso. faltando 4 segundos você não Então. bateu e eu passei. Aí foi isso. Minha estratégia deu certo. Cara, mas o que Faltando- aconteceu no final? Não, o que aconteceu é que não tinha aderência A nenhuma na laranja, ele laranja. acabou O de cara laranja. conseguiu te passar. Eu virava, sei lá, 5-5. Tá. O cara virava 5-0. Putz, então E aí meio o que segundo aconteceu? é O cara muito. tava de preta e eu de laranja. Ah, então não tinha. E outra coisa, essa aí, sem Provavelmente dúvida, a preta deve ser uma das mais rápidas. mais provavelmente. rápida. A vermelha e branca era mais rápida, mas a preta era a terceira mais rápida. Sem dúvida, eu fiz uma das melhores corridas da minha vida, porque eu acho que eu caí da pista umas 2 vezes. Olha. Ou 3 no máximo, durante os 40 minutos. O que aconteceu um pouco antes? Eu tava de roxa e o Nabon quis de preta, se eu não me engano. No final da reta, ele tava com problema de fazer a curva. Então eu tinha que ficar tentando controlar se ele ia sai cair de- na minha frente ou não. Pra você não bater no cara. Você já- Eu consegui fazer isso muitas vezes. Só que teve umas 2 ou 3 que eu, tipo, encostei, saí da pista, não sei o quê. Faltou isso. Tá. O resumo da ópera. Por quê? Uma dessas que É, não uma bate. dessas. Uma dessas ganhava. 10 barras, uma Aí o dessas. que acontece? Aí o Votki, de preta, excelente piloto. Meu, Sim. Não, lógico. magnífico, Então, Um cara. baleador, né? É. O cara tava quieto, ninguém tava dando nada por ele. De repente, ele ganhou a semi, ele ganhou as quartas, ele ganhou a semi e ele ganhou a final. Começando se arrastando. Começando se arrastando, Você mas ele fala ganhou assim, as 3 agora- categorias. agora- Ele ganhou as 3 na fases. final Ou não tem seja, como. É. Era pra ser ganhou, do cara. era pra ser Era do pra ser do cara. cara. Beleza, tá tudo bem. Mas pra mim, você é o herói. Não, pô, foi Sério, incrível esse dia. Pelo que você fez, Pô, pelo, sem dúvida, pelo o dia mais feliz país, da minha vida. Brasil.